Olá pessoal! Sejam bem-vindos! Hoje eu trago para vocês a história da Sony, e como tudo começou até a Sony de hoje. Como tudo começou. A história da Sony remete no ano de 1946, quando um engenheiro e um físico se juntaram e puseram mãos à obra ao seu sonho. Masaru Ibuka, nascido em 11 de abril de 1908, o engenheiro, e Akio Morita, nascido em 26 de janeiro de 1921, o físico, queriam criar uma empresa inovadora e pioneira dedicada à construção de equipamentos elétricos no Japão. A 7 de maio de 1946 é então fundada em Tóquio, no terceiro andar de uma galeria comercial, a Tokyo Tsushinkoju Kabushiki Kaisha, que significa Empresa de Engenharia de Telecomunicações de Tóquio. Por fim, em 1958, a empresa acaba por mudar o seu nome para aquilo que hoje se conhece, Sony Corporation. Por que Sony? A origem da palavra Sony provém da combinação de duas palavras, Sonus e Sony Boy. Sonus significa som e sônico. Já Sony Boy era o termo usado no Japão para descrever os jovens que tinham um espírito livre e pioneiro, algo que se encaixava perfeitamente nos valores da empresa. Um dos objetivos de Akio Morita e Masaru Ibuka era mudar a maneira como o Ocidente via o Japão. Na altura, ao contrário de hoje, os japoneses eram vistos como um país em desenvolvimento que não conseguiam competir a nível tecnológico com os países ocidentais. Nomeadamente, eram conhecidos por produzir produtos de fraca qualidade e pouco fiáveis. Como sabemos, atualmente tudo mudou. Assim, quando pensamos em tecnologia, facilmente nos vem à ideia várias empresas japonesas, sendo ela a maior e mais valiosa de todas. Akio Morita, por exemplo, foi tão importante para a sociedade de hoje, que em 1999 ele entrou na lista das 100 pessoas mais influentes do século XX feita pela famosa revista Time. Evolução do logotipo da Sony. De 1946 até os dias de hoje, a empresa já apresentou ao público 7 logotipos diferentes. O que conhecemos nos dias de hoje foi apresentado pela primeira vez em 1973. As primeiras criações. Os primeiros produtos lançados pela Sony incluem vários que nunca antes tinham sido produzidos por nenhuma empresa japonesa. Desde o megafone em 1947, a primeira fita de gravação em papel revestida de magnetite, a Sony Tape, até o primeiro gravador em 1950. Outra importante invenção foi o primeiro rádio transistor portátil do mundo, o Sony TR-55. Foi assim lançado em 1955, fazendo da empresa a primeira marca a produzir um rádio portátil totalmente desenvolvido apenas por uma marca. Uma empresa americana já tinha produzido um rádio transistor portátil, mas o rádio não era totalmente produzido só por ela. Por exemplo, os transistores eram comprados a Texas Instruments. Este rádio seria também o primeiro produto com o logo da Sony. Mais tarde, em 1957, a Sony lança o primeiro rádio de bolso do mundo, o Sony TR-63. Algo inédito na altura, já que permitia a audição de rádio e música em qualquer lado. Os produtos mais importantes da Sony. O CD. A criação do CD em conjunto com a Philips, em 1982, popularizou pela primeira vez o áudio digital. Já haviam sido criados outros produtos de áudio digital, mas nenhum teve o sucesso do famoso CD. O Walkman. O primeiro Walkman, TPSL2, lançado em 1979, mudou os hábitos das pessoas no consumo de música, permitindo que cada uma ouvisse as suas cassetes, de uma maneira privada e em qualquer local com os seus auscultadores. A Sony Trinitron. A primeira Trinitron, KV1310, lançada em 1968, revolucionou o mercado das televisões na década de 60 e 70. Com a tecnologia Trinitron melhorava imenso o brilho, o contraste e as cores da imagem. Por essas razões foram as televisões de referência até a década de 90. A PlayStation. O primeiro PlayStation transformou o mercado dos consoles de jogos, quando foi lançada a 3 de dezembro de 1994.
ultrapassando as vendas da sua concorrente, Super Nintendo, em mais de 50 milhões de unidades. Até o momento, juntando todos os consoles PlayStation, já foram vendidas cerca de 534 milhões. A Sony nos dias de hoje. Atualmente é uma das empresas mais antigas e com grande importância no mercado da tecnologia. Ao longo destes anos ultrapassou vários problemas complexos, mas conseguiu sempre sair por cima. Isto pode dever-se a um princípio fundamental que toda empresa segue. O caminho dos pioneiros está repleto de dificuldades. Mas apesar de todos os problemas, os funcionários da Sony sempre se uniram de forma harmoniosa e próxima devido ao prazer da sua participação no trabalho criativo, e ao orgulho de poderem contribuir com seus talentos pessoais para atingir este objetivo. Neste momento, a empresa nipônica tem um valor de mercado de cerca de 75 mil milhões de dólares e está presente numa enorme variedade de negócios. Os negócios diferenciam-se entre várias áreas como TV e vídeo, áudio, câmaras digitais, smartphones, internet, jogos e serviços de rede, entretenimento visual, e por fim serviços financeiros. O propósito da Sony na atualidade é encher o mundo de emoções, através do poder da criatividade e da tecnologia, focando seus valores nos sonhos e curiosidade, diversificação, integridade e sinceridade e sustentabilidade.